Senhoras e senhores deputados, desde há pouco renovo os meus cumprimentos a todas e a todos. Prosseguimos a nossa reunião hoje dedicada integralmente a várias audições no âmbito da apreciação na generalidade da proposta de lei 66/14 da segunda sessão legislativa, a proposta de lei do Governo que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem dos prazos no âmbito do IRC, bem como do projeto de lei 615/14, segunda sessão legislativa, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215/89, de 1 de julho, clarificando os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira e, de imediato, iremos proceder à audição da ACIF-CC-IEMA, ou a Associação Comercial e Industrial do Funchal, representada pelo seu Presidente, o Sr. Dr. Jorge Veiga França, que cumprimento e cuja disponibilidade agradeço, que, acompanhado que está do seu Vice-Presidente, Dr. Gonçalo Maia Camelo. A ambos os meus cumprimentos. Nos termos que constam do nosso regulamento, darei de imediato a palavra às senhoras e senhores deputados que para tal se inscreverem, agradecendo antecipadamente que, após a formulação dessas questões, devolverei a palavra, ou melhor dito, entregarei a palavra à Associação Comercial e Industrial do Funchal para corresponder, na medida do possível, às questões que forem suscitadas pelas senhoras e senhores deputados. Assim, dava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Vera Brás, a quem renovo os meus cumprimentos já prestados na anterior audição, e de imediato concedo a palavra. Senhora deputada, faça a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já o Sr. Dr. Jorge Veiga França e Dr. Gonçalo Maia, agradecendo desde já a vossa disponibilidade para, em representação da Associação Comercial e Industrial do Funchal, nos darem os vossos contributos para estas propostas, para a proposta do Governo e para a proposta do PSD, que desceu à Comissão sem votação, precisamente para que se encontrasse aqui uma solução o mais benéfica possível para a região autónoma da Madeira. Tal como já referimos aqui na primeira audição, portanto, eu gostaria de deixar também claro aqui perante a vossa associação que o Partido Socialista tem noção e consciência de que as dificuldades existentes na região autónoma, quer seja devido ao seu afastamento, quer seja às questões em termos de relevo ou de clima, ou até da própria produção e do número de produtos que conseguem desenvolver, sendo bastante restrito, continua a enquadrar-se nos critérios enquanto região ultraperiférica que necessitam de apoios e de instrumentos particulares para o desenvolvimento desta região, para que efetivamente as zonas mais desfavorecidas possam ter também o seu desenvolvimento económico devido. Estas propostas colocam em cima da mesa essencialmente três questões no que diz respeito à Zona Franca da Madeira, para as quais gostaríamos de obter os vossos contributos para que a redação final possa ser o mais inclusiva possível e o mais realista para as necessidades não só do desenvolvimento da região, mas também para dar resposta àquelas que foram as indicações do relatório da Comissão Europeia e o qual não poderemos de forma alguma ignorar. Portanto, essencialmente está em causa a questão da prorrogação, quer da emissão de licenças para desenvolver a atividade para operar na Zona Franca da Madeira, assim como a questão dos benefícios fiscais, que bem foi identificado pelo Governo, a questão da caducidade e que serão bastante importantes para a continuidade da operação das entidades nesta região. A questão da prorrogação por um ano, já foi aqui abordado que o motivo de ser apenas por um ano, para já não coloca em causa possíveis e futuras prorrogações, está assim relacionado com o prazo das próprias e com a prorrogação das próprias orientações estratégicas regionais e para que também haja aqui o tempo para dar a resposta devida àquelas que foram as questões levantadas pela Comissão Europeia e também para o Governo poder analisar a situação e dar a resposta melhor. A outra questão tem a ver com a origem dos lucros e com o exercício da atividade efetiva
na Zona Franca da Madeira. Esta é uma questão que desde logo está prescrita em termos do REGIC, no seu artigo 15º, portanto, em que já prevê o exercício desta atividade na Zona Franca, portanto, mas é algo que também estamos disponíveis a ouvir todos os contributos e para que se consiga agora em sede de especialidade chegar e ter uma evolução quanto a este ponto que possa ser a mais benéfica possível. Por último, a questão da criação e manutenção dos postos de trabalho, que a própria Comissão Europeia identificou como estando omissa. No entanto, não deixou de referir que este é um ponto essencial e que tem que ficar devidamente esclarecido para que não tenhamos situações potenciadoras de abusos, tais como a contabilização de postos de trabalho a tempo parcial, que possam estar a ser e que estarão a ser contabilizados enquanto postos de trabalho a tempo completo. Portanto, aquilo que pretendemos, tal como referi no início, é obter os vossos contributos para que no fim tenhamos aqui a melhor solução possível, quer para o desenvolvimento da própria região autónoma da Madeira, como na resposta à Comissão Europeia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. A palavra agora à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, que de igual modo reitero os meus cumprimentos de há pouco e de imediato lhe passo a palavra. Sra. Deputada, faça favor, para colocar as suas questões. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Agradecer também a disponibilidade da ACIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, uma associação que foi fundada em 1836 e que acompanha esta matéria que é fundamental para a Madeira, mas também para o país, e um acompanhamento que é feito pela ACIF de forma permanente através de uma mesa específica que a ACIF bem destina a esta área do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Agradecer a presença do seu Presidente, o Dr. Jorge Veiga França, um especialista também nesta matéria, que domina há muitos anos e acompanha estas matérias da Zona Franca da Madeira, e também agradecer a presença do seu Vice-Presidente, o Dr. Gonçalo Maia Camelo. O PSD propôs esta audição porque considera o contributo da ACIF bastante relevante para o esclarecimento desta matéria. O PSD, desde a primeira hora, tem defendido a importância e tem defendido o Centro Internacional de Negócios no seio da Assembleia da República. Esta já é a terceira iniciativa legislativa que o PSD apresenta sobre esta matéria e também relevar aqui com especial de forma bastante positiva aqui a alteração e o reconhecimento da parte do Partido Socialista para aquilo que nós sempre dissemos desde a primeira hora, que a proposta apresentada pelo Governo não servia à Madeira, e ainda bem que o Partido Socialista reconhece essa situação e está disponível para, juntamente com o PSD, procurar uma proposta de consenso sobre esta matéria. Estamos a discutir neste momento, como foi aqui referido, duas iniciativas legislativas, uma do Governo e outra do PSD, que propõem alterações significativas ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, uma matéria que é estruturante para o desenvolvimento económico e social da região, mas estamos também aqui a tentar procurar obter um consenso com o Partido Socialista e consideramos assim que o vosso contributo poderá ser muito importante para conseguirmos definir com o Partido Socialista uma proposta de consenso sobre esta matéria. Gostaríamos, assim, de ouvir a vossa opinião sobre estas duas iniciativas, sobre a importância do SIN para a Madeira, e gostaríamos que, se possível, na vossa resposta, abordassem três aspectos que consideramos essenciais para o esclarecimento desta matéria. O primeiro aspecto, a prorrogação de novas licenças a partir de 1 de janeiro de 2021, ou seja, a alteração que está prevista no número 1 do artigo 36A do Estatuto dos Fiscais. Qual a razão de ser desta prorrogação e se existe alguma razão técnica ou jurídica que impeça que a prorrogação seja feita por 3 anos, como propõe o PSD, e não por 1 ano, conforme é proposto pelo Governo. A segunda questão que consideramos essencial tem a ver com os lucros e com o exercício material e efetivo da atividade na RAM, ou seja, a alteração que é prevista ao número 3 do artigo 36A.
Gostaríamos de saber se consideram que a norma que consta da PPL do Governo faz sentido, se esta norma não desvirtua a natureza e o caráter internacional do SIN, e também gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre a solução constante da proposta do PSD, que remete para um critério de uma adequada estrutura empresarial na região e saber se esta proposta não vai ou não ao encontro do que é pretendido. Por fim, o terceiro aspecto que consideramos bastante relevante é o da criação de postos de trabalho com a obrigatoriedade de residência na Madeira, ou seja, a alteração que é proposta ao número 5 por parte do Governo, e gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre se faz ou não sentido limitar, como pretende o Governo, a criação de postos de trabalho à modalidade de trabalho dependente da residência dos mesmos na região autónoma da Madeira. Em jeito de conclusão, gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre quais são as alterações que, no vosso entender, o Parlamento deverá efetuar ao Estatuto dos Benefícios Fiscais para a concessão destes benefícios e quais as alterações que devem constar de uma eventual proposta de consenso que salvaguarda a posição do SIN e da Madeira. Termino uma vez mais agradecendo a vossa disponibilidade, o vosso contributo esse que será certamente muito importante para uma justa revisão do Estatuto dos Benefícios da Madeira e para a credibilidade e competitividade do SIN. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Não registro, por hora, mais nenhum pedido de palavra e, portanto, vou passar de imediato, e reiterando os meus cumprimentos, a palavra à CIF, presumo que é o seu Presidente, o Dr. Jorge Veiga França, para prestar os esclarecimentos às questões colocadas pelas senhoras deputadas. Pedi apenas, dentro da medida da compreensão, como referia já várias audições sobre esta matéria, e que, na medida do possível, se pudessem conter naquilo, penso que um quarto de hora, mas obviamente a mesa terá toda a tolerância, mas em termos de referência, para prestar esses esclarecimentos. E, portanto, sem mais delongas, e agora sim estou já a ver o Dr. Jorge Veiga França e o Dr. Gonçalo Maia, quem cumprimento e de imediato dou a palavra. Faço favor. Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde, Sras. Deputadas Vera Brás e Sara Madruga da Costa. Os meus cumprimentos. Eu vou repartir a minha resposta com o meu colega vice-presidente, o Dr. Gonçalo Maia Camelo, na medida em que, assim como contamos uma experiência de trabalho e de vida com muitos anos dedicados a este sistema no meu passado, primeiro como diretor delegado da própria concessionária até 1999 e, posteriormente, durante também 16 anos, como, digamos, prestador de serviços na sociedade de management do sistema. Bom, se eu entendi bem a primeira questão, faço, portanto, uma primeira alusão à primeira questão da doutora Vera Brás, e, se bem entendi, trata-se da prorrogação da emissão de licenças por um ano e que esta prorrogação se destina a dar resposta devida às pretensões da Comissão Europeia e, ao mesmo tempo, de resolver outras questões que têm a ver com aspectos regionais. A minha opinião, e logo de seguida passarei a palavra também ao meu colega, é que um ano, e entendemos que efetivamente a Comissão terá colocado e terá solicitado que fossem feitas alguns esclarecimentos relativamente às questões que colocou, no procedimento que abriu aqui há uns anos atrás, e que esse ano servirá para dar resposta a estas questões. Eu devo dizer que, numa altura em que nós nos encontramos em plena pandemia do Covid-19 e que já provocou uma pandemia económica e social que, numa região como a nossa, dependente grandemente, principalmente no setor que é o setor turístico, em segunda instância deste
desta atividade no âmbito do Centro Internacional de Negócios, a limitação de licenças por um ano, que eu recordo, seria com base no regime que estará em vigor até o final de 2027, cria seguramente alguma instabilidade aqui no meio. Para os potenciais clientes do sistema não é seguramente algo que lhes agrade, e quem ganha com esta situação será, sem dúvida nenhuma, os nossos principais concorrentes das praças internacionais europeias, dos quais eu refiro claramente uma Holanda, um Luxemburgo, uma Ilha de Malta, uma Ilha de Chipre, e isto apenas para, e sem dúvida nenhuma, que outras praças beneficiarão com isso por causa desta indefinição relativamente à possibilidade de emissão de novas licenças e qual será o futuro do sistema. O Gonçalo Aceito, com relação a esta questão, quero acrescentar mais algum aspecto, mas passo a palavra. Muito obrigado. Portanto, boa tarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade que é dada à CIF. Esta questão, penso que a questão que está neste momento a ser respondida é a questão do prazo da prorrogação, da questão, ou seja, da opção entre a prorrogação do prazo para a emissão de licenças apenas por um ano, como sugere a proposta de lei do Governo, ou por 3 anos, como sugere o projeto de lei do PSD. A nossa opinião aqui é muito clara e a nossa opinião é que devia ser prorrogado por 3 anos, porque é precisamente por 3 anos que houve a prorrogação do regime do RGIC. Eu queria dizer que nesta matéria, como noutras matérias, a posição da Comissão Europeia, ou a alegada posição da Comissão Europeia, é altamente discutível do ponto de vista jurídico. E é totalmente contraditório, para não dizer absurdo, que a Comissão Europeia diga que, e como diz, foi isto que foi transmitido pelo menos pelo Governo de Portugal à região autónoma da Madeira, que a Comissão Europeia entende e confessa, digamos, que o regime é aprovado ao abrigo do RGIC, mas que, como é inspirado nas OARs, só vamos então aplicar a prorrogação do ano das OARs. Ou seja, isto revela, aliás, uma tendência da Comissão Europeia que é das piores interpretações, de entre todas as interpretações possíveis, a Comissão Europeia segue sempre aquela que é pior para a Madeira ou para o Centro Internacional de Negócios. E, portanto, muito claramente, se o RGIC foi prorrogado por 3 anos, o regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira foi prorrogado por 3 anos, ou melhor, o regime do Centro foi aprovado ao abrigo do RGIC, é totalmente incompreensível que a Comissão Europeia venha de forma arbitrária impor uma limitação de uma prorrogação por um ano. A Comissão Europeia, tanto quanto é de lei e quanto decorre dos tratados da União Europeia, é um órgão meramente administrativo e executivo. Não produz atos legislativos, não decide, é a guardiã dos tratados e não a modeladora dos tratados ou a dona dos tratados. E, portanto, nesta matéria, como aliás nas outras nas outras 2 matérias que falaremos a seguir, entendemos que há aqui uma postura, uma indicação da Comissão Europeia que é totalmente contrária ao direito comunitário e sempre numa lógica de, como referi, ser aplicada a pior interpretação possível para a Madeira e para o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Não sei se obrigado, Gonçalo. Acho que está perfeito e cobrimos assim esta primeira questão da deputada Vera Brás do PS. A segunda questão, a origem dos lucros e exercício da atividade efetiva na Madeira, de acordo com disse a senhora deputada, isto já se encontra consubstanciado no artigo 15º, relativamente à atividade, no que respeita, portanto, o 15º do RGIC. Depois, antes também de passar a palavra ao meu colega, o relator Gonçalo Camilo, eu gostaria apenas de dizer que, para quem tem conhecimento de como é a prática internacional com relação às atividades e o que é que se considera efetivamente uma atividade desenvolvida numa determinada jurisdição, num país ou numa região, essa atividade é, de uma forma geral, aquilo que resulta da existência de uma adequada
uma adequada estrutura empresarial e, noutro sentido, também é determinada pelos códigos, enfim, pela atividade que diz respeito àquilo que é a atividade da empresa e o seu imposto sobre os rendimentos. De uma forma geral, os tratados de boa tributação também definem se porventura se considera que existe um estabelecimento permanente, um Estado ou um outro país, e aí também já coordena essas mesmas atividades, sem ser necessário andarmos a querer encontrar algumas definições que não serão seguramente claras ou não serão, de facto, aquilo que resulta da prática internacional a nível de fiscalidade. Mas passo a palavra ao Dr. Gonçalo Camelo também nesta matéria, sem mais delongas. Em relação a esta questão, que foi colocada quer pelo Sr. Deputado Vera Brás, quer pelo Sr. Deputado Sá Madalena da Costa, estamos, no fundo, de facto, a falar da origem dos lucros e da localização das atividades. A Comissão Europeia entende, e isso decorre, de certa forma, da decisão de aprovação do regime, que os benefícios fiscais ou a taxa reduzida de IRC apenas se aplicam às transações ou às atividades efetivas e materialmente desenvolvidas na região autónoma da Madeira. Ora, além disto não ter nenhum respaldo no REGIC, mais uma vez, o REGIC, a única coisa que prevê é que seja exercida uma nova atividade na região em causa, exercício da atividade económica numa região ultraperiférica, portanto, o que está em causa é o exercício da atividade económica. A Comissão Europeia, uma vez, vai mais longe, interpreta de forma inovadora e sem qualquer respaldo na letra da lei o REGIC e entende que a taxa reduzida de IRC apenas se pode aplicar às atividades material e efetivamente realizadas na região autónoma da Madeira. Ora, isto é um conceito que, do ponto de vista da fiscalidade internacional, não existe. Não existe, não é correto, não é o aplicável, não é o seguido. Hoje em dia, portanto, de acordo com as regras da OCDE, que são vertidas em tudo o que é tratado de dupla tributação, é claro que os rendimentos consideram-se obtidos e as atividades consideram-se desenvolvidas onde se encontra a sede e direção efetiva da empresa, da entidade. E, portanto, é isso claramente que decorre, a nosso ver, tanto do REGIC como do sistema, e é isso que deverá constar de forma clara, até para evitar interpretações dúbias, quer da autoridade tributária, quer dos próprios beneficiários do regime. É isso que deve constar de forma o mais clara possível portanto, da nova redação do artigo 36A do Estatuto dos Benefícios Fiscais. E, portanto, a ACIF aí remete claramente para a questão da adequada estrutura empresarial na região, sede e direção efetiva na região, e não para critérios vagos, incertos, incorretos do ponto de vista da fiscalidade internacional e até do que é o nosso sistema fiscal. O nosso sistema fiscal não tem não acolhe em diploma algum, pelo menos que eu aqui tenha de cabeça, este conceito. Portanto, este conceito é um conceito indeterminado, indefinido e que não é incorreto do ponto de vista técnico-jurídico. E queria apenas também salientar uma coisa, um aspecto que me parece muito importante. O regime do Centro Internacional de Negócios e o Centro Internacional de Negócios foi criado para, como o próprio nome indica, atividades internacionais ou para a internacionalização das empresas que aqui se estabelecem. O que eu quero dizer com isto? A taxa reduzida de IRC aplica-se precisamente a transações com entidades não residentes. Ou seja, nas transações com atividades, com entidades localizadas na região autónoma da Madeira, não há nenhuma taxa especial de IRC. E, portanto, o que no limite a Comissão Europeia pretende, ao arrepio de tudo o que foi sempre a lógica do sistema, é tornar este Centro Internacional de Negócios num centro interno de negócios. Ora, não é para isto que ele foi criado, porque as empresas que são captadas por este regime fiscal não vêm para a Madeira para fazer transações com entidades relacionadas na Madeira. Não vêm para fazer hotelaria, nem turismo. Vêm precisamente para prestar serviços e para fornecer bens no panorama internacional. Portanto, tornar o Centro Internacional de Negócios uma realidade paróquia
ou interna, é uma aberração e não faz qualquer sentido. Para isso, mais vale, muito honestamente, pensar numa solução diferente. Eu queria aqui também dar uma nota que nem sequer compreendo como é que estes conceitos, ou como é que se pretende conjugar este conceito com atividades, por exemplo, como o shipping, como o transporte marítimo, que não é desenvolvido de forma alguma, nem em momento algum, nem tal é possível pela lei, nas águas territoriais portuguesas. E, portanto, é um contrassenso total, por exemplo, dizer que o transporte marítimo só beneficia, seja de mercadorias ou de pessoas, mas mais de mercadorias, obviamente, só beneficia da taxa de IRC se a atividade é desenvolvida na Madeira. Isso quer dizer o quê? É o transporte marítimo entre o continente e a região autónoma da Madeira? É que esse está expressamente excluído dos benefícios fiscais. Portanto, o que nós aqui defendemos é claramente um alinhamento com o que são os conceitos e as práticas internacionais e não o recurso a formulações erradas que não são depois interpretadas de forma unânime, coerente, que até podem inclusivamente causar problemas de dupla tributação internacional ou de conflito de tributação transnacional. Portanto, o que está aqui a dizer, no fundo, implicitamente, é que, afinal, as empresas do Serviço Nacional de Negócios da Madeira desenvolvem a sua atividade nos países com quem encetam relações comerciais. Ora, então, nesse caso, nem sequer pagam IRC em Portugal. Pagam IRC no país onde a atividade é considerada exercida. E, portanto, apelamos aqui a um bom senso, a alinhar estas soluções com o que é a prática internacional, porque senão, no limite, tudo isto acaba nos tribunais fiscais, tudo isto acaba em impugnações de liquidações, em liquidações que serão manifestamente ilegais e, no limite, uma total inutilidade do próprio Centro Internacional de Negócios. Ora, em complemento daquilo que acaba de dizer o meu colega, o Dr. Gonçalo Camelo, para que se entenda perfeitamente de que é que nós estamos aqui a falar, quando o Dr. Gonçalo Camelo se referiu a esta questão das operações entre um lado e o outro, nós recordamos que a taxa de IRC só se aplica no âmbito das atividades que não são de natureza industrial, que se desenvolvem no parque industrial da Zona Franca da Madeira, que tem 138 hectares. Em todas as outras atividades que não são industriais, apenas as empresas beneficiam da redução do IRC, da taxa de IRC mais reduzida, quando se trata de rendimentos obtidos com operações desenvolvidas com outras entidades no âmbito do sistema, da Zona Franca, ou outras entidades não residentes em Portugal. Aqui não se consegue entender a congruência das posições. E por conseguinte, voltamos a referir, seria bom que se olhasse à prática internacional. As relações internacionais são determinadas por aquilo que são, enfim, todas as condições que foram obtidas no seio da OCDE, no seio da própria União Europeia, mas com relação àquilo que nós viemos aqui a referir, e, portanto, há necessidade de haver um conceito claro para todas as partes com relação ao que é, o que é que se entende com atividades material e efetivamente desenvolvidas cá, ou será a partir de cá essa noção. Bom, passado à terceira pergunta colocada pela Sra. Deputada Vera Braz, a criação e manutenção dos postos de trabalho e como foi referido, a contabilização errada de como posto de trabalho criado aos postos de trabalho criados em tempo parcial e não em tempo completo, full time. Antes de passar a palavra ao meu colega, porque se trata aqui também de uma série de definições de caráter jurídico que é importante também se referir, eu apenas diria que a criação e manutenção dos postos de trabalho, que evidentemente estão, enfim, como consequência, em objetivos definidos com qualquer estratégia de desenvolvimento de qualquer atividade económica e empresarial, não foram desde sempre
aplicáveis a esta Zona Franca da Madeira. Eu recordo que esta obrigatoriedade de criação de postos de trabalho na região e por diploma, portanto por lei, o que é também pouco comum verificar nas jurisdições dos 5 Estados-membros. Não se devem criar postos de trabalho por lei ou por lei, mas a realidade é esta, é a que nós temos, ela aplica-se cá, mas os primeiros e sempre no âmbito dos objetivos da criação deste Centro Internacional de Negócios, como diversificação e desenvolvimento da economia regional, como disse no início, muito dependente do único setor, do setor turístico, e, portanto, com riscos extremamente elevados de não diversificação da atividade, mas também com o facto de se pretender internacionalizar esta economia. E daí a expressão Centro Internacional de Negócios. Eu devo dizer que não existe, digamos, neste particular, mas passarei já a palavra ao Dr. Gonçalo Cabelo, que se trata de uma questão, a meu ver, sobretudo jurídica, do que é a criação de um emprego e não ser a tempo parcial, a tempo inteiro. É do nosso conhecimento geral, da nossa jurisdição, existem uma série de situações de empresas no âmbito do regime geral no nosso país que criam empregos e postos de trabalho a tempo parcial. Inclusive é aquilo que o REGIC refere com relação ao que é a noção da criação de um posto de trabalho. O REGIC refere com relação às isenções por categoria no que respeita ao investimento e não com relação ao funcionamento, que é no qual se enquadra, ou se passou a enquadrar a Zona Franca da Madeira a partir de certa altura, por decisão das instâncias comunitárias, e cá está, partindo da tal inspiração dos OAS que o Dr. Gonçalo Camilo definiu. Mas passo a palavra porque isto merece um tratamento claro, específico, e por quem conhece a matéria de direito. Obrigado. Aqui, portanto, a questão dos postos de trabalho divide-se em duas subquestões, se quisermos. A questão do tempo de trabalho e a questão, isto perante o que consta das propostas de lei em confronto, e a questão do domicílio fiscal dos trabalhadores. Ora, eu aqui queria só dar como nota prévia que a questão dos postos de trabalho é aplicáveis ao Centro Internacional de Negócios, é também uma inovação ou uma imposição da Comissão Europeia. Isto porquê? Porque os únicos auxílios de Estado que estão ligados à criação de postos de trabalho são os auxílios, portanto, ao investimento. A sua deputada Vera Brás citou o artigo 15, ou 15º do REGIC, e eu desafio a senhora deputada a procurar se neste artigo 15º, que é precisamente o que enquadra o regime de auxílio de Estado da Zona Franca da Madeira, ou do Centro Internacional de Negócios da Madeira, se encontrar alguma referência ou alguma exigência relativa à criação de postos de trabalho. Não vai encontrar, posso desde já adiantar. Como também não vai encontrar, isso muito menos, nenhuma referência. E isso também não encontra nem sequer no artigo 14º, que é o que exige criação de postos de trabalho, não encontra isso muito menos, até porque a nossa lei contraria frontalmente os tratados da União Europeia, a liberdade de circulação, a liberdade de prestação de trabalho dentro do território da União Europeia, nenhuma exigência relativa ao domicílio fiscal dos trabalhadores destas empresas. Isto, portanto, para dizer o seguinte: o que a Comissão Europeia pretende em relação a estas duas matérias, nomeadamente em relação ao domicílio fiscal dos trabalhadores, é uma manifesta ilegalidade do nosso ponto de vista. Porque, vamos lá ver, a Comissão Europeia formula recomendações e emite decisões, mas essas decisões não são definitivas, são sindicáveis pelos tribunais. E isso é uma questão também, ou seja, o Estado português e os senhores deputados, com o devido respeito, não são obrigados a seguir de forma cega e acrítica as decisões e as recomendações da Comissão Europeia, sejam elas quais forem. Mal de nós se a União Europeia se transformar nisso. Portanto, isto para dizer o seguinte: portanto, não há nenhuma, que fique claro, não há nenhuma imposição legal em relação à criação de postos de trabalho.
essa imposição decorre da decisão que aprovou a concessão do auxílio. Pronto, ok? E, portanto, e para que fique claro também, o Centro Internacional de Negócios e já agora também a Zona Especial de Canárias são prejudicadas em relação a todas as empresas da União Europeia que não são obrigadas a criar postos de trabalho nenhuns para terem benefícios fiscais baixos. Portanto, que fique muito claro que isto já é uma discriminação negativa destas regiões ultraperiféricas. E, portanto, neste contexto, a ACIF, e penso que neste momento também o Governo Regional da Madeira e a Generalidade dos operadores e dos investidores entendem que a questão das 8 horas de trabalho é justa. É justa, é acima de tudo transparente e é acima de tudo moralizadora. Frisando que nunca houve qualquer imposição legal neste sentido. Portanto, nunca houve nenhuma violação de regra alguma cometida pelas empresas que não preenchiam os postos de trabalho a tempo inteiro. Porque para haver uma violação tem que haver uma obrigação legal. Isto ponto 1. Portanto, em relação às 8 horas ou ao tempo inteiro, até porque convém ter presente que, em alguns casos, nem sequer temos 8 horas de trabalho. Ou seja, há trabalhadores que, pelas convenções coletivas de trabalho, nem sequer podem trabalhar 8 horas por dia. Portanto, às vezes é preciso ter precisão no que se refere. E, portanto, há trabalhadores que não podem trabalhar 40 horas semanais. E, portanto, também aí é preciso ter alguma precisão. Mas, pronto, dando de barato que no fundo, só vão ser considerados como trabalhadores para efeitos dos plafons dos benefícios fiscais os trabalhadores ou o conjunto de trabalhadores que na totalidade, individualmente ou acumuladamente, prefaçam as 8 horas, o período máximo de trabalho normal de trabalho, entendemos que essa questão é pacífica e deve ser realmente vertida no regime, tal como, aliás, quer a proposta de lei do Governo, quer o projeto de lei do PSD, já prevê. Agora, o que não concordamos de forma alguma, e entendemos de facto que não tem qualquer enquadramento, quer no regime, quer na decisão que aprovou o auxílio, porque podia ter, mas não tem, e não tem, aliás, é violadora dos tratados, a exigência do domicílio fiscal na região autónoma da Madeira. Aliás, mais uma vez, seria uma contradição, portanto, mesmo que não tenham eventualmente domicílio fiscal na Madeira, todos os trabalhadores que estão inscritos nas empresas do Centro Internacional de Negócios estão desde logo sujeitos a IRS, pelo menos que tenham na fonte na Madeira. E, portanto, o que nós sugerimos é efetivamente que o critério seja o da sujeição a IRS e não o da residência fiscal. Até porque a residência fiscal, lá está, não só não se aplica, ou contraria, a natureza internacional destas atividades. Portanto, basta que um trabalhador, mesmo que seja madeirense, por exemplo, passe mais de metade do ano num determinado país para perder a residência fiscal em Portugal, como sabemos. E, portanto, isto é totalmente desajustado. Por outro lado, se são atividades internacionais, é óbvio que as forças de venda, as forças produtivas, os consultores, por aí adiante, não estão unicamente localizados na região autónoma da Madeira. Se estes benefícios fiscais são aplicáveis a transações com não residentes, é muito natural que essas atividades sejam em parte, e às vezes em grande parte, exercidas nos países de destino, digamos assim. E por último, por exemplo, esta solução da exigência de residência fiscal na região autónoma da Madeira é perfeitamente aberrante no que diz respeito aos tripulantes dos navios. Porque, como saberão, certamente, muitas vezes estes tripulantes destes navios, e reparem, estão registados no Registro Internacional de Navios da Madeira e estão constituídas empresas de shipping no Centro Internacional de Negócios, que os tripulantes são porto-ricanos, originários de países africanos, de países sul-americanos, que nem sequer sabem onde é a Madeira. Não sabem nem têm que saber, porque eles não trabalham na Madeira e não vêm à Madeira. E não é por isso que deixam de ser trabalhadores das empresas da Madeira. E, portanto, aqui, claramente, o que nós defendemos, sob pena de, mais uma vez, se tornar o regime inútil
e no limite, se cometer uma violação dos princípios portanto, da União Europeia, é que o critério seja aquilo que está previsto no projeto de lei apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, ou seja, que seja adotado como critério não o da residência fiscal, mas sim o da sujeição à IRS na região autónoma da Madeira. Porque é assim que funciona, como nós sabemos. Portanto, as empresas têm o seu quadro pessoal, têm as suas declarações de rendimentos e lá vêm inseridos todos os trabalhadores, têm o domicílio fiscal cá ou não. E, portanto, estar aqui a criar sistemas que, mais uma vez, não têm nenhuma aderência com a realidade e que contrariam as regras que são conhecidas e aceitas por todos, é algo totalmente desaconselhável. Muito obrigado. Eu, aqui, em complemento também ao que disse o meu colega Gonçalo Camelo, e concretamente no que respeita aos tripulantes dos navios, designadamente navios dos Estados no mar, porque se existe a possibilidade de abertura de licenciar atividades de shipping também enquadradas no âmbito do Centro Internacional de Negócios, que sejam proprietários ou que explorem ou operem navios registrados no mar. Eu recordo duas situações. Primeiro, que também a prática internacional e a fiscalidade internacional é claríssima nessas matérias e normalmente elas são tratadas no âmbito, em muitos casos, dos acordos internacionais, e os nossos acordos bilaterais para evitar a dupla tributação baseiam-se nos conceitos da OCDE e não das Nações Unidas, e por conseguinte há a importância da noção de residência e considera-se para já, inclusive, que o próprio conceito de território nacional, no que respeita, por exemplo, a navios sob bandeira de um país, e no nosso caso concreto, no âmbito da OCDE, esse navio constitui território nacional, embora existam algumas exceções tratadas, mas se for um navio em operação offshore, portanto em alto mar, o navio é considerado território nacional, ele pode ser propriedade ou explorado por uma empresa no âmbito do Centro Internacional de Negócios e, desde logo, todos os tripulantes que estejam a bordo desses navios em operações internacionais são considerados como se fossem, quando muito, residentes durante todo o tempo de embarque no navio e, por conseguinte, em território nacional. A bandeira que é aplicável nos navios registrados no mar, o Registro Internacional de Navios da Madeira, é a bandeira portuguesa. E, por conseguinte, aqui há uma imediata convergência de conceitos e choque mesmo, e, por conseguinte, chamamos e tratamos para todos estes fenómenos que deverão ser contemplados. Finalmente, passando às questões da doutora Madruga da Costa, e eu agradeço a atenção do meu colega, que já indicou as respostas. Penso que há apenas, se calhar, uma primeira, que era destacar a importância do Centro Internacional de Negócios para a região autónoma da Madeira. Penso que é a única, se não me falha a memória, que não foi ainda respondida. Pois eu diria que se hoje em dia, já em nível de receitas fiscais coletadas pela região autónoma da Madeira, no ano de 2018, se calhar no ano de referência, com dados que já são conhecidos, enfim, do conhecimento geral, públicos, eu diria que, na sua totalidade, em todas as vertentes de tributação e, portanto, de diversas taxas e impostos, ele constitui cerca de 15% da totalidade das receitas fiscais da região e, a nível dos postos de trabalho, tem-se falado bastante, considera-se, e são, do conhecimento também geral, a criação de mais de 3 mil postos de trabalho diretos. Os postos de trabalho indiretos, que são também facilmente observáveis, se calhar não estão
não estão, enfim, esquematizados em estatísticas oficiais, mas é considerado na prática internacional que eles normalmente constituem pelo menos o dobro, se não o triplo, do número de postos de trabalho diretos criados. E, por conseguinte, aqui fala-se muito do número, o próprio Governo Regional tem publicamente anunciado em cerca ou mais de 6.000 postos de trabalho. Mas não é fácil de imaginar. Normalmente, todas as atividades de gabinetes de contabilidade são todas importantíssimas. Qualquer empresa no âmbito do sistema cumpre qualquer um dos pressupostos que estão em vigor em toda a jurisdição portuguesa e aquilo que exige, enfim, o Código Português das Sociedades Comerciais e as práticas a nível de aplicação da contabilidade nacional e todas as demais práticas de uma forma geral, regras e normas, faz com que, enfim, seja necessário certificar e cada uma dessas empresas ter um contabilista certificado, pois que eu tenha conhecimento, muito poucos serão os gabinetes de contabilidade que tenham sido licenciados para operar no âmbito do Centro Internacional de Negócios. Portanto, são entidades do regime geral que todas elas trabalham aqui na região com, enfim, maior importância para as empresas do sistema. Mas nós temos conhecimento de vários grandes gabinetes de contabilidade a nível nacional que também praticam as suas atividades para empresas do sistema. E isto é muito, como disse, não foi contabilizado ou quantificado de uma forma oficial, mas de forma indireta e informal são conhecidos os seus efeitos. Por outro lado, eu referiria que se os elementos com relação ao IRC em especial, os valores e a proporção, o peso das empresas do SIN é muito superior à totalidade da coleta fiscal, a nível do IRC andará, de acordo com os números oficiais, à volta dos 40% da totalidade do IRC cobrado na região. Ora, eu refiro que nós temos cerca de 2.000 empresas, não tenho aqui presente neste momento o número exato, mas eles são também do conhecimento geral, os números, e facilmente obtidos, mas só para uma questão daquilo que pretendo defender, eu diria que existe 10% da totalidade das empresas madeirenses são empresas a operar no âmbito do Centro Internacional de Negócios, enquanto 40% daquilo que foi o IRC cobrado na região foi cobrado a nível, digamos, do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, foi nas empresas do SIM. Isto já dá um grande destaque da importância do SIM para o todo regional, mas eu referiria ainda que, se esta é a situação em 2018, ela já é o resultado de uma redução abismal ao longo dos anos, devido a inúmeros ataques que o centro tem sofrido. E esses ataques, quer queiramos, quer não, resultantes em alguns casos de algumas medidas, se calhar não bem tidas pelo Governo da República em seu tempo, e que retiraram, por exemplo, recordo, em 2012, a isenção de benefícios fiscais, portanto, a isenção de retenção da fonte no pagamento de dividendos a sócios não residentes em Portugal, e refiro que quando se fez a aprovação do regime 4 em 2015, com retroatividade ao início do ano 2015, mas em julho de 2015, com a Lei 64 de 2015, voltou-se a repor, e a própria Comissão repôs esse benefício fiscal que tinha sido retirado. Mas no momento em que ele foi retirado, em poucas semanas, a região sofreu uma autêntica levantada de mais de 1.000 empresas que estavam registradas no âmbito do Centro Internacional de Negócios. Eu devo referir, porque já presidia a mesa, que a doutora Sara Madruga referiu há pouco, eu presidia a mesa dos serviços internacionais do SIM durante 9 anos, e nessa altura nós fizemos inquéritos aqui no âmbito da CIF
para ter um pouco a ideia e colhemos informação também junto da ATEC regional nessa mesma ocasião. E a conclusão a que se chegou é que essa debandada foi de cerca de 1000 empresas, portanto, na altura houve um retrocesso na mobilidade do número de empresas no âmbito do SIM para cerca de 1400, 1500, com essa debandada, que foi basicamente para as praças europeias que eu referi no início da minha comunicação convosco hoje. E outras também, inclusive, uma grande empresa conhecida internacionalmente, mas ainda ontem falei com o antigo diretor dessa empresa, que é um cidadão madeirense que regressou à Madeira agora, mas teve vários anos a trabalhar para essa empresa internacional que se deslocou para Viena da Áustria e levou consigo a maior parte dos seus ativos profissionais que tinham, enfim, recrutado aqui na região e que, mas já na ocasião, tinham, de uma forma geral, salários em 70% superiores à prática normal em Portugal e na região para a mesmíssima função no âmbito de empresas fora do Centro Internacional de Negócios. Portanto, este é um outro aspecto que eu definiria aqui como importante. Mas, terminando, passando também a palavra ao meu colega Gonçalo Camelo para completar a sua análise naquilo que se refere à importância e relevância do SIM para a região. Eu peço desculpa, doutor, pedi-lhe era um esforço de síntese, porque Vou terminar já foram estudos em dobro, mas faça favor. Estou já mesmo a terminar. O que eu queria dizer é que essas mil empresas, segundo a contabilização da AT regional, teriam contribuído no ano seguinte em que, de acordo com o regime então em vigor, a tributação a nível de IRC reduzida passaria de 3% para 4%, só com esta saída antes da entrada em vigor dessas medidas nesse próprio ano, 2012, as perdas foram superiores a 100 milhões de euros para a coleta regional, só com essa saída. Portanto, não sei, Gonçalo, se querem acrescentar mais qualquer coisa, por minha parte terminei. Creio que não. Muito obrigado. Muito obrigado, doutores, doutor Jorge Veiga França e doutor Gonçalo Maia Camelo, pelos esclarecimentos prestados abundantemente às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Agradecendo uma vez mais a disponibilidade da ACIF e as questões colocadas pelos senhores deputados, nós vamos dar por encerrada esta audição, recordando que ainda hoje e daqui a poucos instantes iremos proceder à audição da Associação dos Profissionais do Centro Internacional de Negócios da Madeira e, portanto, senhores doutores, muito obrigado pelo vosso contributo. Senhoras e senhores deputados, vamos suspender esta reunião e continuaremos então daqui a pouco. Está, portanto, por hora encerrada. Até já.